Olá, Oi, querida. pastora do meu coração! Tô de óculos. Hoje tô de óculos. Deixa eu arrumar aqui. Aham. Hoje eu tô de óculos que eu vou no oftalmologista e tem que tirar a lente. Tem que tirar, gente. Eu também. É difícil para mim passar um dia de óculos. É pra mim também. Nossa, eu tô tão acostumada com a lente que eu uso óculos assim só no final do dia, muito pouquinho. É, mesma coisa aí, mas hoje se eu aparecer lá de lente, ele me enforca, né? Porque É, eu precisa sei para como é que examinar é. para examinar precisa sem óculos, sem Sim. lente. Pastora, muito feliz de te receber mais uma vez. Já é daqui, né, do meu Instagram. Pastora Naira, gente, para quem não conhece, vocês precisam conhecer essa mulher. É uma mulher de Deus que sabe muito da Bíblia, que tem muito a nos ensinar. Eu aprendo muito com ela. Então vão lá, sigam o canal dela. Ela é uma mulher que tem feito a diferença, tem se doado para levar a palavra de Deus. É uma mulher que ama missões, né, pastora? Nossa, Ama missões, ama vidas, ama esse propósito. E nada mais do que o Instagram é uma continuidade desse amor a missões, né? Porque é amar vidas, é poder estar alcançando lares, famílias, pessoas. Então, se vocês não conhecem, vão lá, começam a seguir, acompanhem, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada e edificada. amém. Amém? E a gente, Pastora, finalmente, a gente não se encontra em aeroporto nem em igreja fora do Rio, né? Estamos aqui. verdade, verdade. A gente sempre se encontra, é uma bênção. Mas eu quero marcar. Ai, meu Deus! Eu quero marcar a senhora vir aqui em casa. A gente vai preparar esse momento, em nome de Jesus. Ah, vamos sim. Então, Tenho chegamos no certeza. fim do ano, né? Chegamos. Chegamos, meu Deus, um período de muita reflexão, né, pastora? É muita. Porque quando você chega no final do ano, tem dois tipos de pessoas. A pessoa que, como você estava falando no início da live, aliás, de repente eu caí, porque como que pode, né? O Instagram atualizou sem eu permitir que atualizasse. Aí eu caí da live. Mas então, eu estava ouvindo você falar sobre gratidão. A gratidão é um exercício e não é fácil. Porque tudo aquilo que é ruim é mais fácil para a gente. O pecado é mais fácil, os maus hábitos são mais fáceis. Por quê? Porque é a natureza carnal. Isso não é um problema teu, é um problema nosso. Todos nós temos que Sim. lutar, como Paulo disse. Paulo foi arrebatado, Paulo teve grandes experiências com Deus e ele dizia: eu tenho que esmurrar minha carne. Então, essa última semana, você, assim, a última semana que eu digo, última semana e meia, né? É um exercício que você precisa fazer, porque a tendência é olhar, foi um ano ruim, foi um ano em que eu tive muitos problemas. A nossa tendência é sempre olhar e valorizar o problema e nunca lembrar de coisas boas no meio dos problemas. E eu garanto que nós todos temos motivos para agradecer a Deus. É, problema financeiro, a maior parte está vivendo, mas como o senhor mesmo disse, nada te faltou até aqui, né? Então, em tudo dai graças, é Sim. isso que nós precisamos. Então, existe esse tipo de pessoa que não consegue ver as coisas boas que aconteceram, e o outro tipo que fica mega animado, mas o mega animado é aquelas listas infindáveis, assim, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Aí entra em todas as lives e fala: não, esse ano vai ser diferente, esse ano vou fazer devocional, vou ler a Bíblia, né? Dentro do devocional, vou ler a Bíblia inteira, vou fazer o devocional e ler a Bíblia toda. Eu vou orar mais, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo outro. Aí fala promessas na tua vida espiritual. Depois faz promessas, eu vou me alimentar melhor, vou dormir melhor, vou dar mais atenção aos meus filhos. Então, todas as promessas que todo mundo está acostumado. E então, isso também é ruim. Por quê? Porque são dois picos. O que não agradece, que só vê, não, está tudo ruim, o ano que vem vai ser pior, é uma postura errada, biblicamente falando, e realmente nada vai acontecer.
Agora, Sim, aquele que diz que tudo vai acontecer, mas essa animação, ela só dura até o dia 1º. No dia 2 de janeiro já lembra que tem IPVA, IPTU, matrícula, o socorro, Deus. uniforme, se é uma pessoa autônoma, teve que pagar o 13º de todos os funcionários e ele mesmo ficou mal, né? Porque uma coisa é o funcionário que recebe o 13º, outra coisa é aquele, não estou falando de grandes empregadores, aquele que é um tamanho médio, para ele vai custar muito esse 13º. Então, aí já no dia 3, aquele mega ânimo já foi embora. Então, Verdade, são duas posturas erradas. O verdade. negócio é o equilíbrio. Nós precisamos saber que, para mim, o que me norteia, se você perguntar o que te norteia, para mim, eu sei que eu estou vivendo o princípio das dores. Então, é só olhar para o que está acontecendo no mundo, Islândia, Israel, todos os lugares, né? Brasil, Manaus, o que está acontecendo, o Sul, o que aconteceu, enfim, tudo que está acontecendo no Brasil. Não estou falando só de problemas econômicos, políticos, estou falando de desastres que a gente não conhecia. Então, quer dizer, se a gente olhar, a gente constata que nós estamos vivendo um tempo Sim, diferente. Até mesmo quem não crê na Bíblia está entendendo que o tempo está diferente. sim. Então, para mim, eu me norteio, quero deixar um versículo para todo mundo. Se você falar assim, qual é o teu ânimo? Bom, o meu ânimo é escutar Jesus. E escutar Jesus, para mim, é Lucas capítulo 21. Eu estou lendo a versão NAA, e está escrito assim, ora, no versículo 20, peraí, sem a leite, ó, 28, desculpa, Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a, porque você, peraí, porque a redenção de vocês se aproxima. Aqui são 3 Verdade. atitudes. Quando você olhar as coisas ruins, levanta a cabeça. Não fica desanimado. Não é só levantar a cabeça, que tem 2 posturas. Se levante. O se levantar, isso significa não fique na tua zona de conforto, que você coloque isso no ano de 2024. Deus, até aqui minha zona de conforto era ir ao culto. E só isso. Minha zona de conforto era assistir um culto online. Então, se a tua zona de conforto era assistir o culto online, sai de casa. Se a tua zona de conforto era só ir para a igreja, veja o que Deus tem para você. Não tem ninguém que não tenha ministério no tempo que a gente está vivendo. Todo mundo tem um chamado e um propósito. Então, o que eu tenho? Pergunta para Deus, se prepare para ele. Quando eu recebi o chamado, com 13 anos, foi o que o meu pai, eu esperava que fosse imediato, sim. Ele me chamou, eu vou. É o que você acabou de dizer. Sim, Não, eu tive uma experiência sobrenatural e Deus falou audivelmente. E que era para as nações. Poxa, eu tive um impacto. Mas Salomão também teve. Salomão viu Deus. Salomão teve um impacto. Salomão teve. Deus falou com ele, não foi uma vez, 2 vezes. Deus respondeu para Salomão com fogo uma vez. Então, ele teve grandes experiências espirituais, mas ele não se preparou. Então, ele teve uma decadência. E a gente vê a decadência de Salomão é muito triste. Ele não deixou um legado, ele deixou um legado enfraquecido. Davi deixou um legado fortalecido. Salomão deixou um legado enfraquecido. O seu filho já pega um reino que vai dividir. Ele já pega um reino que está condenado. Ele já pega um reino que está todo mundo insatisfeito. Então é difícil governar com todo mundo insatisfeito. Estava todo mundo insatisfeito com Salomão e como o seu filho, ele não foi preparado, Roboão não foi preparado, ele teve um governo pior que do pai. Então, Salomão não teve ele não foi preparado emocionalmente, só espiritualmente. Ele tinha uma inteligência intelectual e espiritual, mas não tinha emocional.
Por isso que a gente bate tanto na tecla, né, Jennifer? O quanto é necessário ser restaurada emocionalmente. Senão você perde todas as oportunidades de Deus. E é isso. É, quando fala de sair da zona de conforto, Salomão deveria ter saído. Bom, minha zona de conforto é que eu conheço Deus, eu tive uma revelação de Deus, e aí que eu estava contando. Aí Deus falou para mim: você vai pelas nações. E foi algo muito impactante. Como eu disse, foi a voz audível, algo assim, muito difícil de acontecer. Mas o meu pastor me jogou um balde de água fria, gente. Ele falou É assim. mesmo. Ele falou: eu sei que Deus falou com você, eu sei do seu chamado, mas agora você tem anos para se preparar. Eu achei que no dia seguinte eu estava indo. Eu falei: como assim, pastor? Ele falou assim: você já conhece a Bíblia? Não. Você tem uma vida de oração? Eu tive que ser sincera. Não, ainda não. Eu tinha acabado de me converter. Aí ele falou assim: e você já foi restaurado dos teus problemas? Eu não sei, não sabia, era muito novinha para responder isso. Ele falou: e você já fala inglês? Porque o teu chamado é pelas nações. Já fala inglês, ou espanhol, ou francês, alguma língua? Não. Então, anos de preparação. Quer dizer, eu tive que sair da minha zona de conforto. E ele não passou a mão. Eu disse: mas não tem dinheiro. Ele falou: você tem oportunidades de Deus. Quem dá o chamado vai dar a oportunidade. Jennifer, eu agarrei essa palavra. É verdade, eu não tenho dinheiro para estudar inglês numa escola. Eu não tenho, ou francês, seja qual for a língua. Mas eu vou agarrar as oportunidades. E foi acontecendo. Eu estava na casa da sogra do meu irmão, chegou uma professora da Aliança Francesa. E minha mãe, sabendo do meu projeto, ela falou: olha, você sabe de algum projeto na Aliança Francesa que tenha bolsa de estudo? Ela falou: olha, é bem difícil, tem muito pouco. E o aluno tem que se dedicar muito. Aí a minha filha estuda muito. Aí ela falou: dá uma chance para minha filha. Só sei que a minha mãe, para resumir a história, bateu naquela porta igual a viúva. Bateu um dia, 2 dias, 3 dias, né? Meu Igual Deus. a parábola da viúva. Acabaram me dando a bolsa de estudos. E eu agarrei. Eu não podia tirar abaixo de 8. Então, eu agarrei aquela oportunidade. E assim foi indo. E eu fui agarrando as oportunidades. Sem dinheiro, eu fui agarrando as oportunidades. Por que eu estou falando isso? Para de dar desculpa. Olha o que Deus falou. Levanta. Levanta e se prepare para o grande de Deus. Ah, Deus usa todo mundo, meu pastor não me enxerga. Não, porque não chegou a hora, você não está preparada. Se você estiver preparado, Deus vai fazer ele te enxergar. Como ele fez Samuel enxergar Davi. Ele vai fazer ele te enxergar. Então, primeira coisa que eu digo para o ano de 2024, saia da zona de conforto, não fique com uma lista enorme de coisas que você sabe que você não vai cumprir. Faça metas realistas, né? Eu vou, porque essa meta de fazer devocional dura uma semana. Aí começou a semana, é porque eu estou de férias, eu começo em fevereiro. Em fevereiro tem carnaval, vou começar em março. Nossa, que correria em março. Aí pronto, acabou. Já não faz mais. Aí porque março. Não, o ano que vem eu faço, porque agora já estou em março, eu já perdi 2 meses de devocional, de leitura. Então, são essas desculpas que você se auto-sabota. Sim. Então, faça E muitas vezes a metas. pessoa fica frustrada, né, pastora? Hã? A Isso. pessoa mesmo fica frustrada, porque ela fala assim: nossa, eu tinha tantos projetos para esse ano, não consegui fazer nada. Então, é isso. Você fica desacreditado, você mesmo não acredita em você. Eu lembro que a Exato. primeira vez que eu coloquei o projeto de ler a Bíblia em um ano, eu briguei comigo mesma, porque o que eu estou falando foi o que eu fiz. Janeiro tá criança de férias, meu filho estava de férias. Criança de férias fica mais complicado, fevereiro, início de aula, não sei o quê. Aí quando eu vi que eu estava me auto-sabotando, eu li a Bíblia, mas eu não estava lendo de forma contínua. E eu precisava ter a leitura uma vez por ano. Aí eu falei: eu vou começar em março. Acabou.
para de desculpa. Eu vou começar em março. E eu comecei, eu não vou deixar para o ano que vem, eu não vou deixar para o mês que vem, vou começar agora. Eu lembro como se fosse hoje. Era metade de março, para nunca mais parar. Entendeu? Então eu tive que parar de me auto-sabotar. E esses projetos, é o que está escrito, sabe? Você precisa se levantar, número um, então sai da zona de conforto. Número dois, levanta a cabeça. Levantar a cabeça é simplesmente você sair de um estado que se chama desânimo. Jennifer, depois da pandemia, a gente que estuda gestão emocional, psicologia, apareceu uma nova síndrome e ela se chama definhamento. O definhamento não é nem depressão, nem burnout. Né? A depressão já é um estado bem avançado, tem vários graus e vários tipos de depressão, mas já é a pessoa, geralmente a pessoa não percebe que está entrando em depressão, ela só percebe quando ela já está em depressão. Mas é um acúmulo de coisas, então não estou aqui para falar de depressão, mas não é depressão e não é burnout, um esgotamento. Mas o que os cientistas eles analisaram é que existe um estado chamado definhamento, que é um desânimo. É um desânimo e uma falta de coragem por causa do desânimo para fazer planos para o futuro, porque não tem mais esperança. Então, no definhamento, a palavra em inglês, languishing, é o murchar. Então, a pessoa, sabe que ela está ainda na árvore, a folha, mas ela está murcha. Daqui a pouquinho ela cai, mas ela ainda não caiu. Então, ela não vai ser mais produtiva, porque ela já está sem vida. Ela está no processo de morte, mas ela ainda não morreu. Ela murchou, não secou. Então, em inglês é usado a palavra murchar. E para o português veio definhamento, que é a mesma coisa. Eu estou definhando, eu estou morrendo a cada dia. E a pessoa está lá na igreja, mas ela está definhando. Ela está dentro de casa, fazendo as suas coisas, mas está definhando por dentro. Então, esse estado de desânimo, Jesus já sabia que faria parte dos últimos dias. Ele diz: levante a cabeça. Porque quando você não levanta a cabeça, é porque você não tem para onde olhar. Você não tem esperança. Você não tem alegria. Você não vai olhar, eu tenho algo para fazer. Não, eu tenho que sobreviver o dia de hoje. Eu olho para baixo. É uma pessoa sobrevivente. Eu tenho que sobreviver no dia de hoje. Então, Jesus, ele já, na sua ciência, ele já estava falando de síndromes do mundo moderno, como síndrome de pensamento acelerado, quando ele falou com os discípulos sobre ansiedade. E aqui ele está falando sobre definhamento. Nos últimos dias, os golpes, os problemas, as decepções, as frustrações, as pessoas estão ficando cada dia mais descontroladas, até mesmo dentro da igreja. Se ofendem. Uma competição ministerial, uma competição. Então, as pessoas se ferem em casa, na igreja, na escola, no trabalho. Ela está sem esperança na humanidade. Ela está sem esperança no futuro. 2024, tá? Eu lembro que eu cheguei, eu não sou, a minha família não era convertida. E por muito tempo, né? Até os meus 13 anos. E aí eu lembro que quando chegava essa época do ano, quando eu cheguei aos meus 13 anos, eu já não acreditava em mais nada daquilo. A minha mãe fazia assim, a gente comer lentilha, porque ia dar prosperidade. Aí na minha cabeça, com 13 anos, gente, eu não gosto de lentilha, eu tenho que comer lentilha e vai continuar a mesma dureza o ano todo. Aí ela fazia a gente subir na cadeira, tadinha, era o que ela sabia. Ela queria que desse certo aquele ano. Sim. Subia na cadeira, comia três, eu não sei por quê, mas comia 3 grãos de uva, só 3. Aham. E aí, quando dava meia-noite, pulava da cadeira.
Não sei por que isso, não me pergunte. Tinha outra coisa. Aí cada um dos filhos recebia um saquinho com semente de romã dentro, porque dava prosperidade. E punha, no, e punha na carteira $1. Porque dizia que, Nossa, gente, era muita superstição junto, né? muita. E a vida, mas é isso que eu não era de família, eu não Sim, mas conhecia isso é interessante, né? Porque tem muita família que é assim. eu não conhecia Tem muita o gente que tem evangelho. dessas crenças, né? São totalmente assim absurdas, porque a vida da gente nunca melhorou, as finanças nunca melhoraram. Chegava no fim do ano com aquele dólar na carteira, só o dólar, não tinha mais nada. Muito bom. Então, a Porque a família nossa confiança continuava está no brigando. Senhor, né? É Ele que muda a nossa sorte. Se não for É Ele. ele, não tem jeito. É ele. Exatamente. Então, se eu posso dar uma palavra, coloca Lucas capítulo 21, versículo 28 na porta da tua geladeira, no espelho do teu banheiro, e que isso seja o seu norte para 2024. Senhor, eu vou Amém. levantar, vou sair da zona de conforto, vou levantar a cabeça, sabendo que a tua redenção está próxima. O que que é a redenção? É a salvação para cada uma dessas dificuldades que a gente vai viver no ano de 2024. Não tem como eu te prometer um ano perfeito aqui. Se eu te prometer, eu vou ser uma profeta do Pix aqui. Aí eu peço, eu pedir o Pix aqui. Aham, Então, sim. se eu te prometer um ano perfeito, eu só vou estar querendo agradar você. O ano 2024 vai ser um ano normal. Vai ser um ano em que só o ano é normal. O que não é normal é a tua vida com Deus. Aí sim você pode viver o espetacular. Você pode ver Amém. o grandioso de Deus. A vida continua a mesma. Os problemas continuam o mesmo. O deserto, para o povo que estava no deserto, todo ano, 40 anos, gente. 40 anos no deserto. Nada mudava em dezembro ou em janeiro. O deserto continuava lá. O que mudava era a presença de Deus. Mais uma vez, eu vou andar com vocês. Mais uma vez, nada vai faltar. Mais uma vez, a coluna de nuvem de fogo vai estar com vocês. Mais uma vez, Jeová Jireu, Deus provedor, estará com vocês. Haverá água, haverá maná, nada faltará para vocês. Então, eu libero essa palavra para você, Em nome de que o que Jesus. vai acontecer de diferente é a presença de Deus, e quanto mais espaço você der, maior vai ser a amplitude do que Deus quer te dar. Sabe, Jó, Amém. ele podia ter dado um, é, diz a cultura oral, que a cultura oral é porque a Bíblia, por muito tempo, ela não era escrita, ela era transmitida. Então, foi na Babilônia que começou a escrever. Então, olha quanto tempo a Bíblia foi transmitida. Então, a tradição oral diz que ah, toda aquele sofrimento de Jó durou 9 meses, assim como as pragas do Egito. Eu não posso provar isso para vocês. E não saia por aí dizendo, pastora Naira diz que eu disse o que a tradição oral fala, mas eu não tenho como te provar porque não está escrito na Bíblia. Tudo que não está escrito na Bíblia, eu não posso. Eu sei que teve um período de tempo para as 10 pragas, um período de tempo para todos os problemas de Jó. Então, fique claro. Bom, mas diz a tradição oral que foram 9 meses os dois. 9 meses é quase um ano. Então, o que mudou? Mudou exatamente a fórmula de Lucas capítulo 21, versículo 28. O povo que diante de... quando eles não sabiam que iam ser 10 pragas. Eles não sabiam. Eles não sabiam qual era a duração de cada praga. Assim como você não sabe. Vai ter outra pandemia? Vai ter vai ter guerra aqui no país vizinho? Vai ter Venezuela? Vai continuar Israel? A gente não sabe. A A gente verdade é só que a gente sabe não sabe nada. 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 Olha, eu era para estar em Israel em novembro. A gente não sabe nada. Falei para o meu Nada. marido, qual é essa segurança que a gente fala? Eu falei para ele, eu vou mudar a minha forma de falar. Porque a Bíblia manda a gente mudar a forma de falar.
Se Deus permitir, eu vou para Israel. Se Deus, se estiver no controle, se Deus estiver na vontade de Deus, eu vou para Israel. Como assim? A minha caravana é em novembro, estou indo em novembro. Que segurança é essa que eu tinha? Eu falei, gente, foi assim, ó, do dia para a noite. E eu em Então, março. Eu eu estaria lá em tava. março. Então, e eu tava de mala na pandemia. Sabe onde é que eu tava? Dia 6 de março de 2020, no aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão para embarcar. Tava com o meu grupo também. E não embarcou. Aí eu falei, gente, vamos dar glória a Deus de não ter ficado preso lá na Europa gastando euro na pandemia. Estamos aqui, volta para casa. Volta para casa, depois a gente vai. Entendeu? E Então foi foi em essa março que segurança. fechou tudo, né? Foi em Foi. março. Foi em março de novo. Aí em março é marco. Então, É. então o que eu quero dizer é que a nossa vida é muito frágil e a gente precisa viver de milagre em milagre. E o que eu queria dizer é que a segurança, tanto de Jó, o que é aquele povo que não sabia a duração da praga, ele fez? Ele fez o que Deus falou. Vai buscar refúgio em mim, vai para a terra de Gozen. E eles foram para a terra de Gozen. E dali, eles foram, todo o passo deles foi guiado por Deus. E a mesma coisa Jó. Jó estava pobre, sozinho, doente, e Deus falou, ore pelos seus amigos. Que fórmula mais absurda. Quer dizer, eu estou aqui doente, pobre, sem ninguém, ainda tenho que orar pelos outros. Quer dizer, eu volto para Lucas, gente. O Senhor está falando, pode o mundo estar desmoronando ao teu redor, mantenha a tua vida de oração, de devocional, todos os dias. E eu me manifestarei na sua vida. Essa é a sua garantia de milagre para 2024. Um posicionamento diante de Deus. É porque você delega tudo para Deus. Deus isso, Deus faz aquilo. Ele faz tudo. Ele é todo poderoso. Aí ele só olha para você e fala: você tem a sua parte a ser feita. Me busque, creia, levanta a cabeça, saia dessa prostração e saiba que eu sou Deus. Mais do que nunca, você viu o desenho da Netflix? Não. Ah, assim, a gente não pode ficar falando porque aí corta a tua live, mas veja aí, veja no perfil Crente de Valor, e tem em quase todos. É um desenho da Netflix, incutindo na criança uma decisão errada. E é um desenho. E é dois pais, né, incutindo uma decisão errada na hora de se vestir. Então, é um Não. desenho. É um desenho. Então, eu posso prometer 2024 melhor para as crianças? Não. Eu posso prometer para você que se você orar, fizer o teu devocional, se você tiver a tua intimidade com Deus, haverá uma proteção sobrenatural sobre a mente, sobre as emoções, sobre os seus filhos. Mulher virtuosa, a palavra virtuosa em hebraico significa a força de um exército. Mulher que tem a força de um exército dentro do coração, se levante para cobrir a sua casa de escarlate e não tema o inverno que vem. Eu não estou sendo uma profeta para te desanimar. Eu só estou sendo realista. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não é porque está entrando, vamos lá, tudo vai ser fantástico, maravilhoso. Pode ser dentro das dificuldades. Fantástico, maravilhoso. Dias de milagre. Eu tive câncer, mas eu tive cura. Está entendendo? Eu tive depressão, mas Deus me tirou. Esse é o espetacular de Deus. Sim. Não é você ser imune a tudo. É Exato. você viver o espetacular de Deus. Você perdeu o seu bebê, mas você se levantou para levantar outras mulheres. E Sim. você vai viver. E aí, quando você tiver com o seu bebê no colo, você vai falar: a minha primeira Nossa. experiência foi para levantar mulheres. Agora eu estou presenteada, não é? Amém. Então, se a gente ficar só ouvindo lives que só promete grandes coisas, quando chega a má notícia, você não tem força. Você acha que é você que está errado. Sim. Eu sou de uma geração em que, Jennifer, nos anos 90,
eu morava em Brasília. E, e ali eu já pregava em Brasília. E ali eu fiquei doente. E naquele momento, nos anos 90, porque alguns preletores, alguns pregadores famosos dos Estados Unidos, o brasileiro importa muito, né? Importa a pregação também. E era uma onda de que você não podia ficar doente. Se você tivesse Ah, eu doente, lembro dessa época. se você tivesse doente, era falta de fé, falta de oração, não era vírus, bactéria, não era genética. Falta de É você fé, falta de fé, ou pecado, pecado e algum pecado oração. escondido, por isso você estava doente. Exato. E você sabe que eu fiquei muito mal, porque eu fiquei doente. E eu já pregava. E eu fiquei com vergonha. Eu falei assim: e agora? Eu vou ser julgada. Deus, essa não é a Bíblia que eu conheço. Eu conheço pessoas que ficaram doentes e foram curadas, mortos ressuscitaram. E não era falta de fé a pessoa ficar doente. A sogra de Pedro, ela hospedou Jesus, ela cuidou de Jesus, ela amava Jesus e ela ficou doente. Então, não é a falta de Deus ficar doente, é o mundo, né? Esse mundo que a gente vive. E foi ali que eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu preciso me apegar à palavra. E eu lembro que apareceu um livro. Hoje, essa pessoa não está mais firme no Evangelho. Mas na época, o livro dele foi assim alívio para o meu coração. O livro tinha um band-aid na capa, era do Caio Fábio. Tinha um band-aid na capa e era alguma coisa assim, tá doendo. Era um livreto, era um livreto. E esse livreto, você lia em meia hora esse livreto. Nesse livreto, ele levantou a voz naquele momento, ele estava muito bem com Deus naquele momento, ele levantou a voz para dizer, gente, isso é loucura. Isso é loucura, não é o que está escrito na Bíblia. Tá tudo bem se estiver doendo, tá tudo bem se estiver doente. Você pode viver a cura. Então, a doença não é falta de fé, a doença... Gente, aquilo foi um alívio no meu coração, porque você tem que tomar cuidado com o que todo mundo está falando. Às vezes não é o que Deus está falando. Toma cuidado com aquilo que você ouve aqui nas redes sociais. Tem dois extremos aqui nas redes sociais. Aqueles que querem apavorar e dizer que ficar colocando na tua cabeça uma teologia da conspiração, né? E aí é medo disso, medo daquilo, estoca alimento e faz isso e faz aquilo. Então, existe aqueles que te apavoram, cuidado. Existem aqueles que são os profetas que Deus se aborreceu demais no livro de Jeremias, que eles só queriam profetizar aquilo para agradar o povo. E Deus falou: vocês não querem ouvir? Jeremias falava, falava, ninguém queria ouvir. Então eu me dou o direito, Jennifer, de, assim como Jeremias, de dizer que eu não estou aqui para prometer um ano perfeito de 2024. Eu estou aqui para dizer que aquele que pode prometer todas as coisas disse para você levantar, para você erguer a sua cabeça e saber que a tua redenção está próxima. E a redenção não é só a vinda de Jesus. A redenção é a vinda de Jesus na sua casa também. Amém. A redenção é a vinda de Jesus nas suas finanças. Quando você chega janeiro e você está sufocado e não sabe para onde olhar. A redenção é Jesus na mente dos teus filhos, porque você não consegue administrar a mente deles. Você consegue educá-los, alimentá-los espiritualmente, mas eles ouvem muito mais coisa no colégio do que o que você diz. É só Deus para poder blindar a mente deles. Então, eu lembro de uma vez, só para você entender, você pai e mãe, o meu neto, né? A gente sempre avisava: cuidado, Marinho, o nome dele é Mário. Cuidado, Marinho. Olha, hoje é dia de Cosme e Damião. Não aceita o doce. E a gente explicava o porquê. Depois a gente compra doce para você. Esses são consagrados. A gente, olha, eu não vou deixar você sem doce, mas eu vou comprar doce para você. Só esse dia.
você não aceita, já? Aí o Mário, mas porque a gente explicava tudo, ele numa boa. Aí teve um ano, Jennifer, que eu esqueci, fugiu da minha cabeça. E quando eu voltei para casa, porque eu que levo e vou buscar, aí quando eu voltei para casa, eu falei, meu Deus, eu não falei pro Mário, né? Quando eu vi na rua, aquela multidão de gente dando doce, eu falei assim, meu Deus, eu não falei com o Mário. Aí quando o Mário saiu do colégio, ô vó, você sabia que hoje eu não aceitei lá no colégio? Uma menina entregou. E eu respondi para ela, não, obrigada. E eu falei, meu filho, mas como é que você lembrou? Porque a vovó não lembrou de ti. Ô, vó, quando eu olhei no saquinho, tinha 2 capetas ali. Esse aprendeu, viu? Esse prendeu. Tinha 2 capetas lá. Eu sabia que não era para eu pegar. Aham, muito bom. Então, você ensina, né? Então, Sim. a redenção, eu quero profetizar para a sua vida a redenção de Jesus em cada área da tua vida. A redenção de Jesus na tua vida emocional. A redenção de Jesus no teu casamento. Mas os dias difíceis fazem parte. Está escrito em 1 Timóteo 3:1. Os últimos dias serão dias difíceis. Mas, quanto mais difícil, mais milagres a gente pode viver. Mas depende da tua Aleluia. postura. Levanta, sai da zona de conforto, levanta a cabeça, faz teu devocional, tenha a tua vida de oração, leva Deus a sério, não só na hora, oh, eu estou precisando, aí você lembra de orar, né? É isso. Sim, exatamente. Como diz a palavra, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então É, a gente precisa se levantar mesmo. Mesmo no dia da angústia, mesmo no dia difícil. Toda hora que a senhora estava falando, vinha no meu coração. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. sim, Então é a capacidade de levantar, olhar para cima, como diz o salmista, né? O nosso socorro, ele vem do alto. vendo alto. Nosso socorro vem de cima. Então, que a nossa mente venha estar lá. E o que eu vejo no tempo como hoje, como a nossa mente tem sido bombardeada, muito bombardeada, Muito. mas como diz a palavra de Deus, que os nossos pensamentos estejam nas coisas que são do alto. Que se a gente ficar com os pensamentos nas coisas dessa terra, com as notícias dessa terra, com o que está acontecendo, se a gente ficar só conectado com a terra, a gente vai ter um colapso. Exato. Mas se a gente conectar com o céu, com as promessas dele, com a certeza da sua volta, do arrebatamento da igreja, buscando ter a convicção da nossa salvação, a gente vai andar em outra dimensão apesar dos problemas. É verdade, é verdade. E sabe uma coisa que eu peço a Deus, Jennifer? Eu comento aqui em casa, né? É que hoje é muito tempo de engano, de orgulho, e eu peço a Deus que Deus mantenha teu coração puro, Amém. porque Amém. o que me conecta a você, o que eu gosto muito de estar com você, de conversar com você, é a tua Amém. simplicidade. Você é a mesma pessoa no púlpito e fora do púlpito, Amém. é a sanguínea simpática, mas você é simples. Você é Amém. simples e ungida. Que Deus Amém. mantenha você dessa forma, porque Ele vai te usar muito mais do que Ele usou no ano de 2023, com a agenda lotada, porque Deus está precisando de pessoas que levem o evangelho verdadeiro, né? E você tem um coração de Davi, você canta, você Amém. prega, e o orgulho não subiu ao teu coração, e que você se mantenha dessa forma, Amém. porque Deus, ele está buscando por verdadeiros adoradores, e são esses, são os humildes, os que têm dependência, que sabem, se eu estou aqui no púlpito, é porque ele me colocou, mas sem ele eu nada sou. Então, que Deus te mantenha dessa forma, e mais você seja enviada pelos 4 cantos, não só do Brasil, mas das nações. Espero que você possa ir na nossa igreja lá em Angola, no Japão. Ai, meu Deus, Quero muito te levar amém. lá na nossa igreja no Japão, Amém. e para que você possa derramar a sua unção lá no Japão. Amém. Amém. Vai ser uma alegria. Amém. Eu recebo, pastora.
E que honra poder também caminhar com a senhora nesse ano, caminhar e aprender tanto. Realmente a gente vive dias difíceis. Gente que eu digo que são os profissionais do altar. É isso. Você já entendeu. Já, os profissionais do altar. Mas que o Senhor guarde o nosso coração disso, mas que o nosso coração realmente esteja no Senhor. E eu Amém. aprendo muito com a sua vida, com a sua simplicidade, com o seu amor à palavra de Deus. É nítido ver que a sua vida transborda esse amor por Jesus. Transborda desse amor. Você se doa, você se entrega. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus tem te levantado nesse tempo para ser uma remanescente. São Amém. aqueles que não se curvaram, são aqueles que não se levaram pelas doutrinas desse tempo. É muito triste a gente ver as pessoas fazendo qualquer coisa em prol da fama, achando que fama é a aprovação do céu. É. Achando que fama, porque tá bombando no YouTube, bombando no Instagram, e às vezes usando até de meios errados para bombar, Sim. né? Então, acha que isso é aprovação do céu. E muitas vezes a gente que tá ali no nosso ritmo, indo do nosso jeitinho, a gente fala, meu Deus, e fulano que tá fazendo as coisas erradas, com o É. evangelho, que não é o evangelho verdadeiro, parece que tá bombando, mas a gente sabe que o maior reconhecimento é saber que Deus é aquele que nos reconhece e que nos aprova. Sim. Porque não adianta ter a aprovação dos homens e não ter a aprovação do céu. E eu vejo isso na sua vida. Passou por muitos processos. Começou com o Instagram bombando, mais de 300 mil seguidores. Começou não, né? Não começou assim. Mas É. chegou a esse lugar. De repente cai tudo e ela não parou, gente. Eu me espelho em você. Assim, eu vejo a sua perseverança. Porque não é fácil começar de novo. Não, não é Mas você fácil. começou de Porque novo, tem decepção. inteiramente. Porque eu Exato. começar de novo, cadê os seguidores, né? Quer dizer, o Instagram foi totalmente arbitrário e até hoje está na justiça, mas eu já não estou nem aí com isso, como eu te digo, mas está lá na justiça, já ganhei agora em 4 instâncias, mas aí tá, tudo bem, aconteceu isso. O normal seria quando você abre seu novo perfil, quem te seguia voltar, né? E não Sim, foi o que aconteceu. sim. Hoje, as pessoas que eu tenho são pessoas, assim, que eram pessoas antigas, 20, 30%. O resto são pessoas novas do meu trabalho no YouTube. Meu Então, quer dizer, Deus. as pessoas têm uma... Esquece, né? Esquece tudo que É, viveram na pandemia, sim. que eu ficava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada com a Ludmila Feber. Sim. Eu fazia 5 lives diárias para ajudar as pessoas que estavam Meu Deus. surtadas na pandemia. Foi Sim, aí que foi o perfil, porque as pessoas sim. queriam ouvir como sair da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, como fazer, como reagir. E eu mostrava na palavra e gestão emocional. Foi por isso. Aí essas pessoas ficaram bem depois da pandemia e, e aí esqueceram. Nem perceberam que o meu perfil foi retirado. Sim, Entendeu? Mas sim. é isso que eu falo. Tem que ter ânimo. Tudo bem. Ingratidão faz parte da vida. Faz parte. Quando a Ludmilla falava para mim, Naira, vamos fazer live 3 horas da manhã? Eu falava, querida, você dorme. Você não dorme, você é artista, eu durmo. Aí ela falava, você não tem noção da quantidade de pessoas que têm acordado por causa da pandemia, em pânico. Jennifer, eu fiquei espantada. E o que me deixa triste é que essas minhas lives estão nesse perfil que eles Sim, seguraram. É muito diabólico, sabe? sim. E aí, ela. Sabe quantas pessoas tinham na nossa live das 3 horas da manhã? 30 mil pessoas Meu na live Deus. das 3 horas da manhã. Eu fiz essa live de 3 horas da manhã muito tempo com ela. Quantas lives eu fiz com a Zenete? Sim, Era diárias, campanhas e mais campanhas sim. para estabilizar as pessoas. Aí, quando eu digo que roubaram o meu perfil, as pessoas vão falar: poxa, cadê aquela pessoa que me ajudou tanto espiritualmente com a pastora Izenete, emocionalmente, todos os dias? Eu fazia live de manhã, 1 hora da tarde.
à tarde e à noite para Meu Deus. estabilizar. As pessoas estavam desesperadas. Então, mas eu falei, sabe uma coisa? Eu vou olhar para frente. Olhar para Quem quiser, cima, né? Vou mas olhar não é para cima, fácil. para frente. Não é fácil. Não é fácil. Mas tá Mas aí, estamos aí. pastora, fluindo no seu chamado. Olha tudo que Deus tem feito. No YouTube está crescendo sempre. E é Amém. lindo ver tudo que Deus tem feito na sua vida. Então, continua, porque aquilo que você carrega é necessário para esse tempo. Amém. Em nome de Jesus. Amo muito sua Te vida, viu? amo, querida. Pastora, Precisamos nos ver, hein? precisamos. E estamos aqui tão pertinho, É, né? Uma da outra no Rio. Mas agora eu parei em casa. Aí a gente vai marcar. parou? Vamos ver se a Então gente você vai vir consegue. aqui na igreja. Ah, Vou te eu chamar vou aqui na sim. igreja. Amém. Vamos aproveitar esse tempo aí que a gente vai ter. Vai ter Janeiro janeiro também, e tô bem fevereiro eu tô tranquila. parada também. Eu Só também. começo de novo em março. Sim. Março volta. Março eu volto. Então também tô nesse processo. Então a gente vai ter um tempo pra gente se encontrar também, pastora. Ai, que bom. Eu queria te pedir para nesse momento você orar. Vou abrir Amém. aqui os comentários para você estar orando por cada uma que esteve aqui conosco, cada pessoa, cada família. Foram 400 pessoas aqui, glória a Deus por Amém. isso, aqui conectadas conosco, recebendo a palavra de Deus. E agradecer a Deus pela sua vida. Eu te amo, eu louvo a Deus pela seu ministério, seu chamado, por você não ter se frustrado. E eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui está sendo abençoada, edificada com aquilo que você carrega do céu. Amém, Amém. pastora? Vamos orar. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, por esse privilégio Amém. de estar aqui com a Jennifer. Quero orar primeiro, Senhor, pela Jennifer, a sua casa, o seu casamento. Senhor, que esse ano de 2024 ela possa viver, Senhor, muito mais unção do que ela viveu no ano de 2023, que ela possa colher tudo aquilo que ela semeou, em nome de Jesus. E eu quero clamar, Senhor, que para cada pessoa que aqui esteve, que o Espírito Santo de Deus possa firmar, tenha um firme propósito de buscar mais e mais a tua presença. Senhor, não deixar que nada os distraia, porque o Senhor quer manifestar a sua presença, a sua glória. Senhor, eu estou dizendo que tu és um Deus de milagres, sim, mas o Senhor se manifesta para aqueles que o buscam. O Senhor nos ensinou isso. O Senhor se manifesta para aquele que bate na porta. A porta abre para aquele que bate. Senhor, o Senhor se manifesta para aquele que busca. Por isso que haja essa busca Aleluia. incessante à tua palavra. E eu quero declarar, Senhor, que o emocional de cada pessoa Em aqui possa estar sendo nome de Jesus. estabilizado, Sim, Deus. restaurado, firmado para viver grandes Aleluia. coisas, os grandes milagres que o Senhor tem reservado, Em nome unção de dobrada para cada um. Senhor, que o Senhor possa Em nome abrir de os olhos do Jesus. entendimento, abrir os ouvidos para que ouçam a sua voz, que eles possam viver mais e mais do fruto do Espírito e possam ser revestidos de poder e glória. Cada mulher que está aqui presente possa se tornar a mulher virtuosa com a força de um Amém. exército, Amém. lutando por suas casas e vendo, Senhor, o resultado desta luta em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Um beijo, Beijo. pastora. Um beijo a A gente se todos. fala Deus no abençoe. privado. Beijo. Vamos.